42. Então, nessa narrativa, ela contou apenas uma história ou ela transformou numa lição bíblica evangelística? Uma lição bíblica evangelística, porque ela fez a aplicação das verdades. Estou de óculos para ver essa claridade no meu olho. Tudo bem. E ela convidou as crianças da salvação, da oportunidade, e ela também trouxe um ensino ali para a criança salva. Então, vamos ver o que ela usou como um método de introdução. Para captar o interesse da criança, ela fez o quê? Futebol. Conversa sobre futebol, porque a criança vivencia isso aqui no Brasil, né? Times, rivalidade no time, você pode ter uma briga com alguém porque você é diferente dessa pessoa. Levou lá para Galileia, para Samaria, para Judéia. Então, a ligação para a história é que os judeus não se davam com os samaritanos por causa de diferença. É a ponte para entrar na história quando a criança vê ela estar na história. Eu não sei se essa criança já ouviu essa história, não me interessa isso. A questão é que ela vai trazer um ensino de novo e não vale a pena então anunciar. Gente, vou contar a história da mulher samaritana. Não é a melhor forma de você introduzir, você avisando, anunciando que é a hora da história, nem muito menos falando qual história que é. Você tem que introduzir de outra forma. E isso é um princípio pedagógico que você tem que partir do conhecido para o desconhecido. Então começa falando de futebol e tal, quando você vê a transição, está aqui na história, tá? Então ela começou falando que Jesus e os judeus não se davam com os samaritanos, e Galileia, né? Jesus saindo da Judéia e indo para Galileia, teria que passar por Samaria, mas os judeus davam uma volta. Jesus então sai da Judéia para Galileia, fala com os seus discípulos que ele iria passar por Samaria. Chegando em Samaria, Jesus senta no poço, os discípulos vão comprar comida. Quando Jesus estava sentado no poço, chega uma mulher que morava em Samaria, ela era samaritana. A Bíblia não fala o nome da mulher, é só porque ela é uma mulher samaritana. E quando Jesus pede água para ela se espanta, né, faz a pergunta: como tu sendo homem judeu fala comigo que sou mulher samaritana? Nesse momento ela se aproveitou e ela fez uma transição e falou uma verdade de Deus, uma verdade dos bons da salvação. Sobre o que ela falou nesse momento? Do amor de Deus. Falou do amor de Deus, que não faz acepção de pessoas. Jesus se importava dela ser mulher, dela ser samaritana, diferente dele, ele sendo homem, ela mulher, ele judeu, ela samaritana? Não, porque Deus ama todas as pessoas. Ela começou então a ministrar à criança o amor de Deus que envolve todas as pessoas, deu características de Deus, de ser o Criador, deu exemplos da criação de Deus, da santidade de Deus, da questão do amor. Ela leu na Bíblia um versículo que fala do amor de Deus e falou que Deus ama todas as pessoas. E Jesus amava aquela mulher. Mesmo ela sendo samaritana e ele sendo um judeu, ele não se importou com isso e falou com ela naturalmente. E ela continua na narração da história, quando de repente na história vai aparecer um problema da mulher. Quem sabe dizer essa parte? Quer falar? O pecado do adultério. Nesse caso dessa história, o problema da mulher é o próprio pecado, que é também da criança pecado também, né? Então a mulher, Jesus fala para ela de um problema que ela tinha do pecado. Ela estava com algo que não era dela. Jesus fala bem claro, né? Vai chamar o seu marido, ela fala: não tem marido. E ele fala: você já teve 5 e esse que você está mais seu. Quando Jesus fala isso, você pode fazer uma transição, falar para a criança: quando a gente está com algo que não é nosso, isso é pecado. Você dá exemplos: olha, pegar algo que não é seu, levar para casa, escondido. Você dá outros exemplos de pecado que a criança comete: mentira, desobediência, raiva, bater, né? Vai dando exemplo, mostra o castigo do pecado que é ficar longe de Deus. O castigo, ler na Bíblia, todos pecaram, separados de São Deus. A mulher também tinha um pecado, voltou e Jesus falou para ela: olha, isso você está nasceu. E aí continua a narração da história, a mulher muda de assunto, fala da diferença ali dos judeus e dos samaritanos. Porque vocês adoram muito, a gente adora aqui, porque não sei o que, mudou de assunto, né? E Jesus fala para ela: olha, o Pai procura aqueles que o adoram no Espírito. E em verdade, já chegou o momento de que os verdadeiros adoradores vão adorar em Espírito e em verdade. E a mulher fala assim: quando eu creio que virá o Messias. Quando o Messias vier, ele vai nos falar essas coisas que você está falando, ele vai nos explicar essas coisas.
prometido, era o enviado, Cristo. Muitas pessoas, os anos se passaram, alguns esperavam ainda o Messias, outros já não acreditavam mais, viviam como se não existisse uma promessa de um Salvador. E aquela mulher demonstra ali que ela acreditava na vinda do... Ela falou, eu acredito que o Messias vai vir. E quando ele vier, ele vai nos explicar todas essas coisas. Ela só não sabia que estava falando com ele. E nesse momento que Jesus percebe a fé dessa mulher, que ela crê que o Messias vai vir, ele dá uma solução oferecida para ela. O que ele faz? Ele se apresenta para ela, eu sou o Cristo. Você vê que ele não está impondo para ela, ele falou, ela acredita ser ela? Eu sou o Messias. Uma solução oferecida. Nesse momento então da narração, a Kelty aproveita esse fato histórico para fazer uma aplicação para a criança de quem é o Cristo, que é o Messias. Ela explicou, Jesus é o perfeito Filho de Deus, o enviado de Deus, para tomar o castigo pelo nosso pecado. Ele morreu na cruz, ela leu na Bíblia, falou, ele ressuscitou, ela explicou. A criança também entende agora quem é o Messias, quem é o Cristo. E Jesus estava ali se apresentando para aquela mulher, ele falou para ela, eu sou o Cristo. Aquela mulher então, ela deixa tudo, ela sai correndo, acreditando, ela creu naquilo, e ela vai falar para as pessoas da cidade. O fato dessa mulher perguntar, ela não afirmou, ela falou, vem ver um homem que ele será, não será o Cristo. Não é questão dela ter dúvida, é porque a mulher naquela época não afirmava nada. A mulher naquela época ela sugeria uma coisa, olha, será que não é assim? Então é uma coisa da época, do contexto, da cultura, a mulher não afirmava. Mas ela creu, tanto é que a reação dela foi largá-la e saiu para falar das pessoas. Mas naquela época os homens tinham que comprovar, tinham que ir lá e ver. Tanto é que quando Jesus ressuscitou, todo mundo estava vazio, as mulheres foram lá, falaram, os homens tinham que ir lá comprovar. Né? Então o que a mulher falava, então ela indagava as pessoas, olha, será que ele não é o Cristo? Vamos ver, vão lá. A mulher ela não afirmava, tá? Mas o fato é que ela creu, porque a Bíblia diz que muitos creram por causa do testemunho daquela mulher. E houve uma mudança na vida dela no mesmo momento que ela creu em Jesus, porque você sabe que ela foi buscar água no poço ao meio-dia, ela não queria conversar com ninguém, não queria olhar para ninguém. Como é que de repente essa mulher sabe falar com todo mundo? Aquela mulher que não queria falar com ninguém, não queria olhar na cara de ninguém, ela começa a querer falar com as pessoas e falar, houve mudança no comportamento, houve uma concretização genuína, que a gente tem que ver isso na vida das crianças. Tem Jesus no coração, muda de atitude. E ela quis proclamar isso, ela quis mostrar às pessoas. Ela não queria dar para falar com ninguém, ia no curso ao meio-dia para não falar com ninguém, de repente ela saiu falando com todo mundo. Então muitos creram por causa do testemunho daquela transformação de vida e ela falava. Então o propósito de Deus foi feito ali quando Jesus fala lá no início da narrativa, necessário é passar por Samaria, porque a salvação chegou naquele lugar. Muitos samaritanos creram por causa do testemunho daquela mulher. E a Kelty fez então um desafio para a criança salva, um ensino para a criança salva, que ela deve praticar de acordo com a atitude dessa mulher. O que ela convidou a criança salva a fazer? Quem sabe? Testemunhar. A criança, você que conhece Jesus, tem que testemunhar. E ela definiu testemunhar. O que é testemunhar? Falar o que você tem visto e experimentado. Você tem que falar o que a mulher fez. Então esse é um ensino para crianças que são salvas. Porque você está ali numa missão bíblica evangelística, muita criança que não é salva, mas tem uma criança ali que já é salva. Qual que é o ensino que ela tem que tirar daí? Você tem que trazer um ensino. Então você desafia a criança salva sempre a uma atitude relacionada à história. Ela fez um apelo, convidou a criança para receber Jesus, leu um versículo da Bíblia, né, pediu para baixar a cabeça, fechar os olhos, perguntou para a criança levantar a mão, não foi? Depois ela se dispôs a conversar com essas crianças, que levantaram a mão, você pode conversar comigo, eu vou te mostrar na Bíblia como que você faz. Sempre faça isso, faz um apelo e se mostra disponível para a criança, se ela quiser conversar com você, a criança pode compartilhar com você alguma coisa, e você leva essa criança a Cristo ali individualmente, você com a criança, e não assim
uma coisa muito conjunta. O ideal é você sentar no grupo, as crianças querem receber Jesus, tá bom? Então, é uma demonstração de uma lição, de uma narrativa. Então, a ideia é que vocês usem isso nas histórias e estejam com o coração desafiado de evangelizar crianças através dos usos das narrativas, né? Vamos ficar de pé, nós vamos cantar um cântico. E você pode ter um intervalozinho, um cafezinho rapidinho para o nosso final. Nós estamos finalizando o último momento, a última parte do nosso encontro, daqui a pouquinho. Eu vou cantar um cântico, então vocês ouçam, vão ouvir, depois vocês cantam comigo.
forte a Deus aí, não? O Senhor é força. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Filipenses 4:4, alegrai-vos no Senhor. Filipenses 4:4, alegrai-vos no Senhor. Ó, todos pecaram e separados estão na glória de Deus. Romanos 3:23. Vamos lá. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Todos pecaram, tem que fazer assim. E para você também. Tem gente assim, ó. Todos pecaram. Não é assim que eu estou fazendo. Todos pecaram. E separados estão da glória de Deus. Todos pecaram. E separados estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. A contemplar os maus e os bons. A contemplar os maus e os bons. Provérbios 15:3. Olha, esses cânticos são muito eficazes no trabalho das crianças. Tem de criança que vai, tia, ele fala não sei o quê. Aí vem uma tia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. A contemplar os maus e os bons. A contemplar os maus e os bons. Provérbios 15:3. Crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus. E serás salvo. Crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus. E serás salvo. Atos 16:31. O que mais tem de versículo? Vem cantar um, tia. Não, um versículo. Hã? Não escutei. Vem aqui cantar.
Se não consigo. Não, vou cantar no microfone. Orem, orem sempre, é o que dizem Tessalonicenses. Orem, orem sempre, é o que dizem Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Para eu não pecar contra ti, a tua palavra escondi, a tua palavra, a tua atenção, eu guardo no meu coração. Vamos lá para um cafezinho, depois vocês voltam aí para a gente finalizar, tá bom? Quantos aqui é a primeira vez que vem? Amém, amém. Sejam muito bem-vindos, viu? Esse é o terceiro treinamento. Quem já veio em 2? Amém. Quem já veio em 3? Amém. Glória a Deus. Eu quero vir no futuro. Amém. Em nome de Jesus teremos, né, meninas? Keila, ano que vem tem de novo? Se Deus permitir, aqui? Sim? É porque já tem irmãs ali falando que quer vir nos futuros. Então, amém. Vou estar passando então a palavra novamente para elas. Já estamos seguindo para o final do encontro. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um. Que ao sair daqui possamos colocar em prática. Que não fiquem simplesmente mais um treinamento, só em palavras, né? Mas que seja realmente mudança em nós. E a partir de nós, do fluir do Espírito Santo, do Senhor Jesus, outras vidas sejam transformadas. Amém? Amém. Vamos passar então, para que elas possam continuar. Amém. Vamos cantar um cântico. Nós vamos ter o nosso término, o nosso encontro. Vamos orar, né? Se Deus possibilita o nosso encontro ano que vem. Vou cantar um cântico. Num piscar dos olhos, Cristo, como mudou minha vida quando recebi. Num piscar dos olhos, Ele do céu voltará. E eu subirei para o celeste lar. Então vamos cantar. Sou feliz sim, tão feliz sim, porque Cristo já me perdoou. Num piscar dos olhos, Ele do céu voltará. Eu subirei para o celeste lar. Vou cantar, vocês vão ouvir e vocês vão aprender bem rapidinho. Vou cantar, só ouçam e vocês vão cantando comigo devagarzinho, aprendendo, tá? Sozinho. Num piscar dos olhos, Cristo com amor mudou minha vida quando recebi. Num piscar dos olhos, minhas culpas já lavo, porque na cruz morreu e nele eu criei. Sou feliz sim, tão feliz sim, porque Cristo já me perdoou. Num piscar dos olhos, Ele do céu voltará. Eu subirei pro meu celeste lar. Então, num piscar dos olhos, vamos tentar cantar? Vamos lá. Num piscar dos olhos, Cristo com amor mudou minha vida quando recebi. Num piscar dos olhos. Esqueci ali. Minhas culpas já lavou, porque na cruz morreu e nele eu criei. Sou feliz sim, tão feliz sim, porque Cristo já me perdoou. Num piscar dos olhos, Ele do céu voltará. Eu subirei pro meu celeste lar. Nós vamos cantar de novo agora, batendo as palmas. Vamos lá? Num piscar dos olhos, Cristo com amor mudou minha vida quando recebi. Num piscar dos olhos,
piscar dos olhos ele do céu voltará. E eu subirei pro meu celeste lar. Quando a gente cantar eu subirei, vamos levantar, tá? Eu subirei pro meu celeste lar. Vamos apontar pro céu. Vamos lá? Ver se vocês entenderam, hein? Num piscar dos olhos, Cristo comandou o mundo. Minha vida como recebi. Num piscar dos olhos, minhas culpas já lavou. Porque na cruz morreu e eu vi. Vocês vão felizes? Tô feliz sim, tô feliz sim. Porque Cristo já me perdoou. Num piscar dos olhos, ele do céu voltará. Eu subirei pro meu celeste lar. Amém. A maioria do pessoal entendeu. Olha, nós vamos cantar de novo. E a questão é, quando esse grupo cantar Sou Feliz, sim, tem que cantar em pé. Sou feliz sim. Não, tem que levantar. Sou feliz sim. E senta. Esse lado. Tô feliz sim. Senta. Todo mundo. Porque Cristo já me perdoou. Num piscar dos olhos ele do céu voltará. E eu subirei pro meu celeste lar. Quem tem certeza que vai subir? Amém. Então vai levantar de novo. Olha, eu subirei, vai levantar pro meu celeste lar. E voltar pro céu. Então vamos lá. Num piscar dos olhos, Cristo comandou o mundo. Minha vida como recebi. Num piscar dos olhos, minhas culpas já lavou. Porque na cruz morreu e eu vi. Sou feliz sim, tô feliz sim. Porque Cristo já me perdoou. Num piscar dos olhos, ele do céu voltará. Eu subirei pro meu celeste lar. Amém. Vamos cantar de novo. Eu só ensaio. Vamos lá, bem bonito. Vamos ver quem canta mais bonito. Esse lado é esse. Ó, quantidade não quer dizer nada. Vamos lá. No piscar dos olhos, Cristo comandou o mundo. Minha vida como recebi. No piscar dos olhos, minhas culpas já lavou. Porque na cruz morreu e ele eu vi. Vocês. Sou feliz sim, sou feliz sim. Porque Cristo já me perdoou. Sou feliz sim, sou feliz sim. Porque Cristo já me perdoou. E piscar dos olhos ele do céu voltará. Eu subirei pro meu celeste lar. Vamos lá de novo. Vamos piscar dos olhos. No piscar dos olhos, Cristo comandou o mundo. Minha vida como recebi. No piscar dos olhos, minhas culpas já lavou. Porque na cruz morreu e ele eu vi. Sou feliz sim, sou feliz sim. Porque Cristo já me perdoou. Sou feliz sim, sou feliz sim. Porque Cristo já me perdoou. No piscar dos olhos ele do céu voltará. Eu subirei pro meu celeste lar. Sou feliz sim, sou feliz sim. No piscar dos olhos ele do céu voltará. Eu subirei pro meu celeste lar. Cantou essa música, começou o culto com as crianças. Porque culto é quando você fala o que Cristo fez. Todo culto é o memorial do que Cristo fez. Que ele tomou o castigo, ele morreu na cruz. E todo culto também é uma celebração de que Cristo voltará. Culto não é tristeza.
tristeza que Cristo morreu. Não, é alegria. Ele morreu, ele ressuscitou e ele voltará. Isso é culto. Então, se você cantar essa música fala essas verdades. Já começou o culto com as crianças, amém? Então, escolha músicas assim de culto. Você pode sentar. Nós vamos ter nossa última parte agora. Prepare seu coração. Boa tarde. Não tem ninguém cansado, né? Não. Não tem ninguém com sono. Não. Ninguém está caindo pro lado. Não. Benza a Deus, glória a Deus por isso. Eu gostaria agora de pensar um pouco com vocês a respeito do nosso coração, a respeito do preparo do nosso coração no nosso ministério. Ontem foi falado aqui qual é a motivação do nosso ministério. Se é em relação ao simples gostar da criança, ou se é movido pelo nosso amor em Deus. E a gente pôde chegar aqui numa conclusão no dia de ontem, que se for simplesmente pelo gostar da criança, isso não é suficiente. Que se for simplesmente por amar a criança, pode tudo dar errado. Pode ser que você se sinta cansado, e no dia que você estiver cansado, você não vai gostar da criança. Pode ser que você esteja passando por muita dificuldade no seu ministério. Pode ser uma briga com alguém da sua equipe, pode ser uma dificuldade financeira para a compra de material, que a gente sabe que é uma realidade, que o nosso ministério é um ministério que requer um investimento financeiro. E pode ser que isso tudo esteja acontecendo com você. Pode ser que você esteja muito confuso a respeito do direcionamento de Deus, que você esteja pensando, não sei se é para mim, as crianças não ficam quietas, eu não consigo ensinar, elas não conseguem aprender. Pode ser que isso esteja perturbando você. E hoje eu quero desafiar você a preparar o seu coração. E durante a noite de ontem, durante o dia de hoje, nós viemos falando muito de preparação. A preparação do versículo. E você pode estar pensando, agora eu já tenho que preparar um versículo. Antes eu ia lá e só falava, olha, vamos repetir. E foi falado aqui da preparação da lição bíblica, de como transformar a história bíblica numa lição bíblica. E isso não vai menosprezar a preparação do nosso interior, a preparação da nossa vida espiritual. Isso não é mais importante, porque nada vai suprir a direção que Deus vai te dar para as crianças. E hoje eu quero desafiar a você a preparar o seu coração. E Benjamin Franklin, ele fala uma frase a respeito do preparo. E ele fala, falhando a se preparar, você está se preparando para falhar. E quando a gente pensa no preparo, principalmente preparo espiritual, a gente vê que muitas pessoas estão se preparando pouco ao encontro das crianças. E essa é uma das maiores características para o encontro com as crianças, dá tudo errado. O professor que inicialmente ele não é bem preparado, você pode ver que ele não tem uma vida de oração, uma vida de busca com Deus. Muitas vezes ele não tem uma oração até mesmo no seu período ali, no seu encontro com as crianças, na sua ministração com as crianças. Muitas vezes esse professor, por gostar muito de criança, ele vai querer sempre dar um sorriso na boca daquela criança e ele vai dar tudo que ela gosta. Inicialmente, a criança gosta do entretenimento, depois não. Então, o professor, por falta de preparo, ele vai tender para o entretenimento, ele vai tender a colocar na sua aula alguma coisa que venha chamar a atenção da criança, mesmo que essa seja para chamar a atenção para si próprio. O professor, com falta de preparo, ele vai, muitas vezes, querer chamar a atenção da criança usando roupas, usando perucas, usando pulseiras que fazem muito barulho, justamente por gostar da criança.
usar vários métodos, ele vai ficar mudando ali, a aula dele vai sair de uma coisa sem uma conexão nenhuma, vai entrar em outra, sem uma ligação nenhuma, vai entrar em outra. E ele muitas vezes vai buscar na criança no que ela gosta. Então ele vai levar um brinquedo, ele vai levar uma música que pule muito, que às vezes não tem nem um ensino bíblico nessa música. Essa música não leva a criança a refletir em Cristo, não leva a criança até Cristo, mas muitas vezes o professor, sem preparo, ele vai fazer isso. E para justificar os seus próprios erros, ele vai acabar criticando o do outro. O professor sem preparo, se você vai chegar na sua aula, você vai abrir a Bíblia para ler com as crianças, esse professor ele vai te criticar. E ele vai falar, você não tem jeito com criança não. Criança não gosta disso. Criança gosta de pular, criança gosta de brincar. Criança não gosta de ficar lendo a Bíblia, criança não gosta de nada disso. Então o professor sem preparo ele vai entender para tudo isso, porque o firmamento do ministério dele está baseado numa afinidade que ele tem com a criança. E não com o temor a Deus, não com o amor a Deus. E muitas vezes ele pensando nesses recursos todos, nesses métodos todos, ele acaba ignorando o fato que ele tem que se preparar espiritualmente. E isso leva ele a não ter uma visão entre o ministério das crianças, porque o professor que tem a visão que a criança está perdida, que a maior necessidade da criança é Cristo, que o maior castigo da criança é viver separada de Deus, que a criança ela vai perecer. A criança que tem, o professor que tem essa visão, ele vai se preparar. E eu glorifico a Deus porque vocês estão aqui se preparando no dia de sábado, o dia inteiro. Mas eu gostaria de fazer vocês refletirem na importância que tem de ensinar a palavra de Deus às crianças. Ensinar a palavra de Deus às crianças não é um simples ensinar. Todos esses pedagogos aí que escrevem esses livros, eles vão já dizer que o ensinar, ele não é um simples transferir de conhecimento. E aí, ensinar a palavra de Deus é muito além disso, porque ela é transformar de vidas. Porque você ensinar a palavra de Deus, você vai estar transformando a vida daquela criança. Quantos de vocês foram impactados ao estarem no culto e Deus falou ali? Quantos de vocês tiveram orações respondidas num período de devocional que você abriu a Bíblia e leu ali uma passagem e Deus falou com você? E quando você começa a se preparar espiritualmente, começa a entender a importância de levar a Bíblia às crianças, você começa a ver que as atitudes das crianças vão mudar, mas não só isso. Porque as crianças elas têm direito à palavra de Deus. As crianças elas têm direito a serem transformadas através da palavra de Deus. E é essa a importância que a gente tem que levar. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías 55, no versículo 11. Que diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que designei. Então a gente vê quão poderosa é a palavra de Deus. Nós podemos ver que ela nunca volta vazia. Então essa é a maior importância de você estar levando a palavra de Deus às crianças e aos pequeninos. E a palavra de Deus é tão poderosa, que você vai ver que Deus vai falar com você antes. Eu não entendo e eu não consigo entender esses professores que não querem dar aula para as crianças,
entende essa importância de levar a palavra de Deus às crianças, que ele não senta para ter um devocional, que ele não senta para estudar a Bíblia, para dar lição, porque afinal de contas, quando ele está lá com as crianças, Deus não fala com ele. Porque todas as vezes que você senta para estudar, para levar um pouco mais de Deus para aqueles pequeninos, Deus fala com você. Mas acabamos de ver aqui que a palavra de Deus não volta vazia. E ela é tão poderosa que Deus vai falar primeiro com você, para depois falar com a criança. Deus, Ele quer que você seja instrumento dele na vida das crianças. Ele quer te usar, e isso só depende de você. Isso só depende de você tomar uma postura diante dele e falar: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu quero fazer a diferença. Não por amor a esses pequeninos, mas por amor a ti. Senhor, me ajuda. E ele vai direcionar você naquilo que ele quer falar com as crianças. Eu realmente não consigo compreender essas pessoas que decidem substituir a palavra de Deus nos cultos por um entretenimento, ou que ela decide substituir por um lanche, porque não adianta o seu lanche ser o lanche mais gostoso e a sua criança está ali alimentada no corpo se ela está morta espiritualmente. O seu trabalho não valeu de nada, mesmo que o seu lanche seja lindo, todo colorido. Não adianta você ter uma atividade mais bonita, você levar ali, botar a ovelhinha ali, algodão na ovelhinha, para que a criança entenda que a ovelhinha que é pastor e pastor. Mas se você não leva a criança a Cristo, eu não consigo ainda compreender onde fica a responsabilidade perante a Deus, o que Deus colocou nas nossas mãos, quando nós chegamos dentro da sala de aula e ignoramos a palavra de Deus. E eu confesso aos irmãos que durante um tempo na minha vida eu fui assim. Eu entrei no ministério infantil bem novinha, eu não me converti como criança, eu não tive a oportunidade de conhecer Jesus como criança, e me colocaram no ministério infantil nova convertida, nem batizada eu era. E eu comecei a desenvolver um trabalho com as crianças, onde eu era babá delas, eu ficava com elas. Eu cuidava delas enquanto os pais estavam no culto. E esse era o meu sentimento por elas. Era um sentimento de cuidado, um sentimento de zelo. O dia que eu queria faltar, eu faltava. Porque afinal de contas, não era importante. Eu não era importante na vida daquelas crianças. Talvez eu imaginasse que eu era importante na vida sentimental, porque eu tratava eles com muito carinho. Porque eu amava aquelas crianças. Mas, espiritualmente, eu não tinha importância na vida daquelas crianças. E eu era uma professora despreparada. E, na primeira oportunidade que eu tive, que eu conheci a PEC, ainda assim eu entrei na PEC sem saber o que era a PEC. E eu virei aluna da PEC e, ainda assim, eu sabia já que eu tinha que levar a criança a Cristo, mas eu não entendia o quão grande era a responsabilidade de Deus, que Deus estava colocando nas minhas mãos. E as minhas crianças, por muitas vezes, elas colocaram algo na ovelha, por muitas vezes elas só lancharam, por muitas vezes a minha oração era para que viesse pouca criança, porque era muito difícil ficar com aquelas crianças todas. E é isso que um professor despreparado faz. Mas Deus, muitas vezes, Ele cria situação, e eu tenho certeza que Deus te trouxe hoje aqui, não para você ficar cansado um dia inteiro, mas para você tomar uma postura diante dele e falar: Senhor, eu quero realizar um trabalho eficiente com as crianças. Eu quero, Senhor, realizar um trabalho que agrade o seu coração. E, por experiência própria, eu listei 4 passos que um professor despreparado faz ao preparar a sua lição. E o primeiro passo que o professor despreparado faz é abrir a revista. E se essa revista, se a lição do dia
ele não vai ler. Eu estou mentindo? Ele não vai ler, porque eu não lia. Se fosse uma lição que eu achava, que eu designava, que eu imaginava que eu soubesse muito, eu não lia essa lição. E assim, o segundo passo que um professor despreparado, ou um professor sem visão, ele vai ter é procurar os recursos dele. Porque afinal ele tem que entreter, eles têm que ocupar as crianças de alguma forma. E criança gosta de ouvir história. E eu tenho a história que está na revista da EBD ou do curso infantil. E eu preciso de visuais. Então, o segundo passo que um professor despreparado faz é procurar os recursos que ele vai usar naquele domingo. E tem um detalhe, ele só faz esse primeiro passo, que é procurar a revista, se ele vai dar aula domingo de manhã, o primeiro passo é no sábado de noite. Se ele vai dar aula no domingo de noite, o primeiro passo é no domingo após a escola dominical. E depois que ele tem o visual na sua mão, ele vai dar aula para a criança. Ele vai contar a história para a criança. E esse é o terceiro passo que o professor despreparado faz. Ele conta a história para a criança. E vocês viram aqui hoje que há uma diferença muito grande entre contar uma história e contar uma lição. Há uma diferença muito grande entre transferir o conhecimento de uma narrativa para a criança e botar aplicações que vão falar o coração da criança através da palavra de Deus. E o professor despreparado lhe conta a história. E depois dele ter ido lá no encontro com as crianças, depois de ele ter contado a história dele, ele vai para o quarto passo, que é após o culto, que é reclamar de todas as crianças que estavam presentes. Eles estavam terríveis, eu não aguento mais essas crianças, eu vou desistir. Não, eu vou desistir, não aguento mais, eu não tenho cabeça para isso, eu não tenho estrutura para isso. E o quarto passo desse professor é lamentar até a próxima aula dele tudo que aconteceu na aula anterior. Mas existe um professor exemplo. E hoje nós vamos ver aqui que na Bíblia tem esse professor exemplo. E eu gostaria que vocês tentassem adivinhar comigo que professor era ele. E eu vou dar aqui para a irmã aqui a primeira dica. Você pode falar. Foi um homem piedoso, marcado por uma forte confiança no Senhor. Amém. Alguém já sabe quem foi? Ninguém sabe? Segunda dica. Um sacerdote mestre da lei de Deus. Alguém arrisca? Ninguém ainda? A terceira alguém aqui desse lado, para mim, por favor. Pode escolher até aqui um pouco de cima. Foi o segundo dos 3 líderes. A deixar a Babilônia para construir Jerusalém. Esse professor exemplo foi o segundo dos 3 líderes a deixar a Babilônia para construir Jerusalém. Alguém já arrisca? Ninguém está acabando as dicas, gente, por favor. Uma quarta pessoa aqui para mim pegar a dica, que o fio não vai até ali. Alguém pode vir até aqui, por favor? Foi contemporâneo de Neemias. Agora ficou fácil. Esdras, assim mesmo. E nós vamos ver no versículo 11. Desculpa, gente, no versículo 10. Diz assim: porque Esdras
tinha disposto o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir, para ensinar a Israel o seu estatuto e os seus juízos. Então nós vamos aprender aqui com Esdras os 4 passos que ele tinha para ser um professor exemplo. E o primeiro passo que Esdras tinha era o passo da oração. Esdras tinha disposto o seu coração ao Senhor. E a pergunta que Deus nos fez um dia era qual a importância que eu dava ao trabalho do ministério com as crianças. E eu quero fazer essa pergunta para você. Você tem feito esse primeiro passo que Esdras faz? Que Esdras fazia? Você tem colocado tudo diante de Deus? Não só quando você vai dar sua aula, mas você tem uma vida de oração? Realmente? Você tem sido um vaso em que Deus quer realmente usar? Você tem sido instrumento de Deus? Porque ele tinha esse primeiro passo, que era a comunhão dele com Deus. E a única coisa que pode atrapalhar a nossa comunhão com Deus são os nossos pecados. E a gente vai falar para as crianças que confessar o pecado é dar nome ao pecado. E se você hoje, a sua comunhão com Deus está de alguma forma abalada, só existe uma maneira para que ela possa endireitar, que é você confessar os seus pecados. É você colocando tudo diante de Deus. É você realmente tendo uma vida de oração. E eu vejo com muita humildade uma passagem que se encontra lá no capítulo 11 de Lucas, quando os discípulos eles chegam para o Senhor Jesus e perguntam: Senhor Jesus, ensina-nos a orar. E a gente vê que os discípulos andavam com Jesus, mas eles ainda não sabiam orar. E eu, naquele momento, eu fiz essa oração ao Senhor. Eu falei: Senhor, mas eu não conseguia orar todos os dias. Alguma coisa tinha de errado comigo. E eu coloquei isso diante de Deus. Faça essa pergunta para Deus. Faça essa pergunta para você mesmo. Se você tem tido uma vida de oração. E o segundo passo que ele tinha era o estudo. Porque eles buscavam na lei do Senhor. E isso não conta a revista da Escola Bíblica Dominical nem do culto. Não conta. Uma, porque essa revista ela foi escrita por uma pessoa que podia até estar buscando ao Senhor, mas ela não estava pensando nas suas crianças. E quando eu falo na questão da oração, na questão do estudo, eu não falo só quando você vai dar sua aula. Eu falo isso diariamente. Você tem tido uma vida devocional com Deus? Você tem deixado Deus falar no seu coração através da sua palavra? Porque Ele nos deixava. E o terceiro passo que Esdras fazia, antes do terceiro passo, eu gostaria de ler essa frase junto com vocês. Gostaria que todos lessem comigo no 3. 1, 2, 3. Nunca vi um cristão útil que não seja estudante da Bíblia. Você tem sido útil? Qual é a diferença que você tem feito na vida das crianças? A maioria das pessoas, dos professores, eles têm medo dos juniores. E eu vou falar que é muito mais difícil trabalhar com os pré-escolares. Mas sabe por que os professores têm medo dos juniores? Porque eles têm medo das perguntas que os juniores possam fazer. Eles têm medo deles não saberem responder essas perguntas, porque eles são professores mal preparados. E a pergunta que eu deixo hoje para você é que você, a partir de hoje, vai permitir que Deus fale ao seu coração e a sua palavra? E o terceiro passo que Esdras tinha era, pode entrar, por favor. Esdras aplicava tudo o que ele lia, tudo o que ele ensinava na sua vida. Esdras, ele fazia cumprir. E eu não sei se você tem feito isso
seus alunos. Eu não sei qual é a aparência, o que os seus alunos veem, o que eles pensam a respeito de você. Até que ela teve uma aluna, eu não conhecia essa aluna, mas essa história me impactou muito, que ela conta que ela estava num desenvolvimento, desenvolvendo um trabalho numa comunidade muito carente. E naquele momento tinha uma criança ali que era filha de um dos traficantes. E os pais tomaram conhecimento disso e foram até a igreja querer falar com essa professora. E conta que eles foram todos armados e todo mundo na igreja ficou com muito medo, muito cauteloso. O que vocês querem falar com a professora? Ah, eu quero falar com a professora da minha filha. Mas o que? Não, é só com ela. O que você quer falar? Só com ela, eu só posso falar com ela. Eu quero chamar ela lá. E eu imagino que todo mundo tenha ficado com muito medo. Eu acho que eu teria ficado com muito medo. E no momento em que aquela professora chegou até aquela mãe, a mãe virou para aquela professora e falou: olha, eu não quero nada de você. Eu só quero que você me fale aonde você comprou essa saia, porque a minha filha quer uma saia que nem a sua. Então a gente pode ver que a todo momento eles estão nos vigiando. O aluno ele quer ser como seu professor. Eu escolhi seguir uma profissão de exatas, eu faço engenharia civil, porque eu gostava muito da minha professora de matemática. Então eu passei a gostar muito de matemática. E assim é a vida do seu aluno. Ele vai avaliar você, se o que você passa para ele é realmente o que você é. E o que você é o que a Bíblia te diz para ser? Porque a Bíblia fala: seja santo como eu sou santo, como eu sou santo. E a Bíblia te dá um parâmetro para ser. E a criança não está olhando para isso. Se você fala para a criança que não pode falar mal do amiguinho, e quando o seu aluno desce na escada, você está falando com uma outra pessoa da equipe, mal de alguém da sua igreja, de alguém da sua família, você está escandalizando essa criança. E essa resposta está presente no capítulo 18, no versículo 6 de Mateus. Vocês podem abrir para mim, por favor? No versículo 6 do capítulo 18 de Mateus. Fala assim: qualquer um, porém, que fizer confessar um desses pequeninos que crê em mim, melhor fora que ele pendurasse no pescoço uma grande pedra de moinho e que fosse afogado nas profundezas do mar. Em outras palavras, se você escandaliza uma criança, é melhor que você se mate. E é isso que você faz quando você fala uma coisa e vive outra. Você está escandalizando uma criança. Você não está aplicando o que você ensina a ela. Você não está aplicando a palavra de Deus na sua vida. Inicialmente, ela vai querer ser como você. Depois, ela vai querer ser como seu Deus. Depois, ela vai ter Deus, esse Deus como Deus dela. Inicialmente, é você que ela vai se espelhar. E qual é o padrão que você está dando para essa criança? O que você está sendo de referência nessa criança? Será que essa criança pode chegar no futuro e falar: eu desejei ser como a minha professora? Porque eles aplicavam na vida dele. Você aplica na sua, você faz cumprir realmente. E o quarto passo que Esdra dava era um ensino. Esdra fazia o que Deus chamou ele para fazer. E eu tenho certeza que Deus chamou muitas pessoas aqui para ministrar a palavra dele às crianças, porque senão você não estaria aqui hoje. E o que eu tenho para falar para você é para você ensinar
texto que falou, um vídeo que falou muito ao meu coração. Não te vai botar ali. Eu gostaria que vocês refletissem nesse vídeo. que você ganhou no começo do celular, todo mundo com o coração rosa aí, você vai escrever nesse coração a data de hoje. E embaixo dessa data, você vai escrever uma oração ao Senhor. Você vai escrever se comprometendo com Deus, que você vai passar a se preparar para o encontro com as crianças. Você vai escrever uma oração se comprometendo que você vai assumir essa importância. Eu quero chamar aquela tia Keila aqui, que elas vão estar conduzindo um louvor enquanto vocês estão fazendo essa oração. No final desse louvor, nós vamos orar.
suporta as aflições e faz o trabalho de um evangelista. Você vai ser sóbrio, e você, que eu te separei, te escolhi, cumpra o teu ministério. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Deus, nós queremos te agradecer a tua presença maravilhosa, a tua doce presença entre nós. Queremos te agradecer pela obra que o Senhor faz em nossas vidas. Queremos pedir que o Senhor continue essa obra até o último dia. Senhor, nos aperfeiçoando, tirando de nós aquilo que não te agrada, conformando o nosso coração ao teu coração. Possamos a cada dia mais receber da tua visão, receber os teus ensinamentos, que possamos ser sensíveis à tua voz. Que possamos ir em direção às crianças, que o Senhor leve os nossos pés até onde estão as crianças, em nome de Jesus. Que muitas crianças venham até nós, que nós possamos nos despojar de nós mesmos. Tira, Senhor, tudo aquilo que não te agrada, todo orgulho, toda preguiça, todo medo, todo desânimo, aquilo que não te agrada. E substitui, Senhor, por ousadia, por coragem, por alegria, por unção do Senhor. E nós queremos te pedir isso por amor a Ti e por amor às crianças. Obrigada, Senhor, por o Senhor derramou no nosso coração um amor pelas crianças. Obrigada porque isso vem de Ti. Não é nosso, mas é do Senhor para nós. Obrigada porque o Senhor tem nos dado essa visão. Muito obrigada pela Tua palavra que ensina, que esclarece. Continua falando no nosso coração essa palavra, que nós possamos ser lembrados a cada dia desse ministério que o Senhor entregou em nossas mãos. Que nós não nos esqueçamos das suas palavras, mas que possamos meditar nisso e cumprir essa palavra. E que possamos, Senhor, ser capazes de ensinar, de transmitir a outros. Deus, queremos te pedir pela salvação das crianças. Salva as crianças, Senhor, em nome de Jesus, e usa nossas vidas para este fim. Nós consagramos o nosso ser, o nosso corpo, tudo o que somos, vem do Senhor, e nós queremos consagrar para o Senhor, e nós queremos então consagrar nossa vida ao Senhor, em prol do alcance das crianças. Nós colocamos em tuas mãos essa igreja, esse local que o Senhor nos separou, que aqui seja um lugar de salvação, um lugar de crescimento espiritual, um lugar de libertação, de cura. Deus, faz a tua obra aqui neste lugar, capacita obreiros nesse lugar, levanta obreiros nesse lugar, envia a partir daqui, Senhor, para onde o Senhor quer, envia para as nações, envia para a cidade, para o estado, a partir daqui, levanta, Senhor, aqueles que vão servir entre as crianças. Nós te pedimos isso, consagramos a noite de ontem, o dia de hoje, essa tarde, consagramos para o Senhor. Recebe como oferta esse curso. E que o resultado desse curso aqui, muitos meninos, muitas meninas, se rendam aos pés do Senhor Jesus. Amém. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queremos agradecer a irmãos aqui, a oportunidade de estarmos com vocês. É um prazer servir ao Senhor, uma alegria servir ao Senhor. E quero convidar vocês a participar do simpósio da PEC, que vai ser 6, 7 e 8 de setembro, naquele feriado, tá? Lá no Rio de Janeiro, na Tijuca, no Seminário Batista Teológico do Sul, e na Igreja Batista Pacuruçá, fica ali no mesmo, né? A Igreja Batista, o Colégio Batista, o Seminário, vai ser nas dependências da igreja, um simpósio com muitas palestras do seminário, de preletores de fora do Brasil. E vale muito a pena você, então, que se consagra ao Senhor pelo Ministério das Crianças, estar presente nesse simpósio para estar ali numa celebração e dia de aprendizado, né? Então, eu convido você. Eu tenho um cartãozinho aqui também com e-mail, com meus contatos, se alguém quiser, pode pegar aqui também. E pode pegar também daquela, da Camila, para se comunicar, tá bom? Então, estamos despedidos. Na paz do Senhor Jesus. Até a próxima.
Amém, glória a Deus. Chamar o pastor Hilário aqui, para que ele possa encerrar assim todo o treinamento. Enquanto ele está vindo, eu gostaria de todos que trabalham no Ministério com Crianças aqui na nossa igreja, que pudessem vir aqui à frente também, para o pastor orar, mais uma vez consagrando esse ministério ao Senhor. Temos um Ministério com Crianças dentro da igreja, fora da igreja, nos cultos de ruas, em outras igrejas, e também no PEP. Então, quem trabalha com o PEP também, que possa vir aqui, pastor, assim, está orando. Amanhã receberemos aqui a missionária Juana. É Juana, não é o nome dela? A missionária Juana, ela é responsável pelo PEP na República Dominicana. E ela estará aqui conosco amanhã pela manhã. Então, todos são convidados para estarem aqui conosco, se assim for possível. Essa missionária estará, então, contando a experiência dela com as crianças lá na República Dominicana, através do Ministério PEP, que é o trabalho com crianças de 4 a 6 anos. E eu agradeço a todos que participaram do treinamento, a todos que contribuíram, a todos que estiveram aqui conosco. E as outras pessoas da nossa igreja também que não estão ainda no Ministério com Crianças, mas que se sentiram tocados hoje a assumir esse compromisso, que esteja aqui conosco também, pastor, consagrar a tua vida nesse ministério. Glória a Deus. Nestor pode vir aqui também. Nestor, ele acompanha a gente nos cultos de rua, em outras igrejas, como nosso fotógrafo, né? Ele está sempre ali orando e intercedendo. Amém. E o pastor também vai estar orando pelo teu ministério na tua igreja, tá bom? Irmãos, gostaria, antes de orar, pode ficar sentado, não tem problema não. A gente vai orar daqui a pouco. Mas eu gostaria de duas coisas. Primeiro, eu gostaria de animar os irmãos para continuarem orando pelo Ministério com Crianças. Eu estava assistindo um filme com as crianças e falaram uma frase boa, né? Ele dizia que não tem um sonho tão grande que a gente não possa sonhar para alcançar. Ninguém tão pequeno para não poder sonhar. Só que nossos sonhos têm que ser sempre no Senhor. Quando a gente fez o primeiro seminário, foi no mês de agosto do ano passado, nós tínhamos 3 anos, praticamente, orando para que o Senhor nos permitisse fazer um ministério com crianças, chamado PEP. E nós entendemos que a vida aquela vez, a primeira vez, foi parte da resposta do Senhor para isso. E é muito óbvio, a gente vê que nós não temos condições financeiras para ter nenhum ministério fora. A gente nem sequer consegue acabar nosso tempo aqui. Mas o Senhor falou para fazer esse ministério. E nós sonhávamos com isso. E hoje, para a honra do Senhor, nós temos o PEP ali ministrando para 31 crianças, em 2 turnos diferentes. Crianças que estão conosco 3 horas por dia, 5 dias na semana, no período da escola. O Senhor nos deu, irmãos, nós sonhamos e oramos, nós não temos condições de fazer nada, mas a gente não ficou conformado com a nossa situação, porque muitas vezes, irmãos, a gente deseja fazer ministério com criança, e chega lá nas nossas igrejas, a gente se bate com uma realidade, de que não tem orçamento, de que não tem pessoa para fazer o trabalho. Eu quero que você saiba, irmão, que quando Deus está no negócio, não importa quem aprove o que você faça, ou quem não aprova. Não importa se você tem dinheiro ou se você não tem dinheiro. Não importa se você não tem pessoal humano, se você tem. Quando Deus está no negócio, Ele abre as portas. Eu acho, irmãos, que nós precisamos nos unir no desejo de que todas as crianças nesta região dos lagos possam chegar ao ministério do Senhor. A gente não pode continuar como muitos estão nas igrejas hoje, felizes e contentes, tendo seu culto domingo à noite, quarta-feira, e já está tudo bem. Deu energia e acabou. Não pode, irmãos.
isso não é o que Jesus faria. Jesus iria detrás das crianças, procurando cada uma delas, ministrando e abençoando. E nós queremos animar os irmãos para fazerem isso. Vamos para frente no nome de Jesus, pregando o Evangelho para as crianças. Porque se a gente pensa, essa geração, irmãos, o negócio vai ficar ainda mais difícil no futuro. Nós precisamos ganhar crianças para Cristo. Nós precisamos discipular as crianças. Eu quero exaltar os irmãos a investirem no ministério com crianças. Irmão, faça o que for necessário. Se você precisa deixar sua carreira para servir as crianças, deixe a sua carreira, se o Senhor assim falar. Se o Senhor mandar para você para deixar todo o seu empreendimento financeiro, deixe o que for necessário para você servir ao Senhor, porque o nosso tempo está passando. O tempo está passando. E nós queremos agradecer a cada um de vocês que estão aqui, porque vocês são guerreiros e guerreiras, que estão dispostos a pagar o preço. Nós particularmente agradecemos ao Senhor pela vida da Keila, sua equipe que veio. Agradecemos ao Senhor pela vida do Arles, que está fazendo essa filmagem, que é tão importante para o futuro. Pela vida de cada um de vocês que fizeram um esforço de estarem aqui, de alguns de vocês doaram coisas para a realização dessa atividade. E no PEP, irmãos, as coisas que a gente tem visto são fantásticas. Irmãos, eu sempre coloco como exemplo a irmã Yara, que é uma denominação diferente, mas o Senhor tocou o coração dela. E nós estamos realizando um trabalho com crianças, sem chão, uma poeira tremenda. E o Senhor tocou o coração dela. E ela foi na igreja dela e conseguiu dinheiro para a gente poder botar o piso lá e poder melhor ministrar as crianças. Irmã, aqui no Brasil tem 3 milhões de batistas e ninguém se incomodou com isso. E a irmã, que é outra denominação, que infelizmente estamos com aquela luta, né? Da minha denominação, minha igreja, foi tocada pelo Senhor. Irmão, muito obrigado. Pessoas, irmãos, que não conhecem ao Senhor, o Senhor tocou o coração deles, e que todos os meses manda cesta básica para nós poder dar uma cesta básica para cada família, cada criança da nossa igreja, lá no PEP. Gente que aparece do nada e fala, pastor, o que precisa? Precisa, olha aqui. Nós estamos tocando com o PEP agora, irmãos, e só bênção do Senhor, porque a gente estava com aquela cadeirinha, sempre limpando aquela poeirinha do cupim da cadeirinha. Querendo chorar, o Senhor providencia. Um irmão daquela nossa congregação foi lá na desk. É assim que eu falo, na desk, né? Sempre fala errado. Solicitou, irmãos, ele fez uma doação presente para o PEP. 26 cadeiras, 24 cadeiras para criança. Eu sei que a irmã Yara, quando for lá, a Simone, quando for lá, e cada um dos irmãos, quando for lá, vão entender porque a gente fica feliz de como Deus está nos abençoando. E Ele vai fazer a mesma coisa com os irmãos. Não desista. Continue no Senhor, trabalhando para aqueles pequenininhos. Só para concluir, que o pastor fala para caramba, né? O pastor só tem o microfone na mão, começa a falar. Só para concluir, irmãos. As pessoas podem desistir de nós e do trabalho que fazemos, mas Deus nunca desiste da gente. Se você investir com as crianças, daqui a uns anos você vai olhar para trás e você vai ver como as coisas vão mudar nas nossas igrejas, na sociedade. Sejamos parte disso. Sejamos parte disso. Com coragem, com determinação, investindo tudo quanto Deus tem nos dado para que crianças possam ser salvas para a honra e para a glória do Senhor. Pai, muito obrigado por cada pessoa que está aqui. Pessoas que se colocaram no teu altar para ministrar aqueles que o Senhor
usado a vida de cada um destes irmãos para que crianças possam ser salvas, para que crianças possam ser edificadas no Senhor. E Pai, nós queremos te agradecer porque as misericórdias do Senhor são infinitas nas nossas vidas. Eu quero te implorar, Pai, para que no nome de Jesus o Senhor fortaleça a vida de cada um dos meus irmãos, para que nas suas igrejas possam levantar, plantar essa bandeira da necessidade de alcançar as crianças com o Evangelho do Senhor Jesus. E Pai, nós sabemos que esse ministério não dá fama, não dá ibope, não dá recursos financeiros, mas nós sabemos que produz o principal, produz no coração do Senhor alegria. E Senhor, nós sabemos que a tua obra será diferente quando essas gerações que nós estamos ministrando hoje estejam ali na frente, com corações dedicados ao Senhor, compromissados com a tua obra. Ó Senhor, abençoa a cada dia, Senhor, e providencia tudo quanto precisamos, para que cada criança nesta região dos lagos possa ser salvo pela tua graça, pela tua misericórdia, alcançado pelo Evangelho do Senhor Jesus. Muito obrigado por cada um dos irmãos, muito obrigado por Keila e as irmãs que estiveram com ele aqui, muito obrigado, porque eu tenho certeza de que foram usados por ti, Senhor, para abençoar a vida de cada um dos irmãos aqui. Ó Pai, derrama a tua graça sobre as nossas vidas e permite que a cada dia possamos te servir mais e mais, para a tua honra e para a tua glória. No nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Dê uma salva de palmas para Jesus. Senhor, Senhor. Jesus é o único, digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o poder. Amém. Glória a Deus. Que pena que já acabou. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Oh, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo,